Olá! Hoje é dia de falar sobre empreender, medos, desafios e realização. Decidi fazer essa live porque eu vejo muitas pessoas passando por processos de dores com relação a empreender ou para quem já empreende. E quando a gente fala sobre empreender, pode ser inclusive realizar uma mudança na sua vida, dar um novo passo. Empreender está muito relacionado a realizar. Então hoje a gente vai falar sobre isso, vai ser um bate-papo de uma forma leve, uma troca de experiências aqui para te ajudar nesse processo de entender o que muitas vezes tem te travado, tem tornado pesado, tem feito você se questionar de alguma forma. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Deixa eu colocar o tema da live aqui, enquanto o Instagram vai avisando que a gente iniciou. Fixar aqui nos comentários. Lembrando de você clicar sempre no aviãozinho para compartilhar, para que mais pessoas possam participar da nossa live, aproveitar esse conteúdo, aproveitar esse conhecimento. Me fala se vocês me veem, me ouvem bem, por favor, porque conteúdo de transformação é essencial para a nossa vida, a gente sempre aprender e colocar em prática, aprender e colocar em prática, porque se fica também só absorvendo conteúdo, sem colocar em prática, principalmente para você, é mais conhecimento que acaba se perdendo, ou mais uma forma, inclusive, de você se cobrar, tá? Então, compartilha, que é uma forma também da gente ter esse equilíbrio de troca, em que você recebe o conhecimento e compartilhe e divulga para que mais pessoas possam aproveitar. Um combinado que a gente sempre faz aqui, fazendo sentido para você, clica no coraçãozinho, vai comentando, enviando suas dúvidas, porque o intuito é que realmente essa live seja uma troca. Então bora lá, de uma forma bem prática, bem objetiva, mas com profundidade, com transformação, porque eu acho importante a gente compartilhar conhecimento e o que é possível a gente compartilhar aqui dentro das lives, e questões ainda mais profundas a gente trabalha também dentro da nossa mentoria. Primeiro ponto, então, esse desejo de fazer essa live sobre empreender surgiu por conta de muitas pessoas que vêm me procurar e vêm para a mentoria para trabalhar esse processo justamente do empreender de uma forma leve, porque acaba causando muitas dores. A gente está iniciando, vai iniciar em breve, está com as inscrições abertas para a nossa mentoria sistêmica Empreenda a Sua Vida, em que a gente vai trabalhar todo esse processo, essas questões internas que acabam surgindo com relação a isso. E hoje eu decidi vir aqui para trazer conhecimento, mas para compartilhar um pouco de como foi esse processo também para mim. Porque a gente olha em redes sociais e vê o palco das pessoas, né? Ver uma parte do que aconteceu. Mas dentro da jornada de cada um, existem os bastidores, existem passos que precisaram ser dados para que as coisas pudessem acontecer. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Hoje cedo, inclusive, eu postei, hoje cedo não, acho que foi na parte da tarde, eu postei uma frase que está muito ligada a isso, que foi um processo de despertar para mim, inclusive, nessa jornada, né, de iniciar, de começar a empreender, de sair da multinacional que eu trabalhava, de ter o meu negócio, de ter o meu instituto, de fazer meus atendimentos, as palestras, os treinamentos, que ela fala sobre, se você pudesse, eu te pedisse para listar, para dizer o nome das pessoas que você mais ama na sua vida. Quanto tempo você demoraria para falar o seu próprio nome? E aí o que aconteceu? Muitas pessoas me chamaram no direct e falaram assim: Su, nem tinha pensado no meu nome. Ou Su, demorei muito tempo para isso. E quando a gente fala sobre empreender, empreender o que você quiser para sua vida, realizar a mudança que você deseja, é muito sobre isso. É muito sobre você aprender a se amar e começar a perceber o tanto ali na régua que você se ama. E foi aí que eu comecei a entender muita coisa. Vamos recapitular um pouquinho, deixa eu contextualizar um pouquinho aqui para vocês. O que acontece? De 2016 para 2017,
Eu fui passando por diversas situações na minha vida e eu sempre fugi de olhar pra mim, de me cuidar, né? Minha mãe falava, Su, vai fazer terapia, Su, vai se cuidar. Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro. E começava a criar um monte de histórias, porque são histórias, né? De uma forma e era inconsciente, hoje eu entendo, que eu fugia de olhar pra mim. E a forma de eu fugir, de lidar com as minhas dores, de olhar pra mim, era acumulando cada vez mais trabalho, mais compromissos, mais coisas. Ou, não tenho dinheiro, não tenho não sei o quê. Por quê? Porque eu não queria olhar. E eu não tinha consciência realmente. E aí, de 2016, foi em 2016, eu tava passando por um período muito difícil, que eu falei assim, ou eu olho pra mim, ou eu vou me cuidar, ou eu vou me cuidar. Sabe aquele período que você não consegue nem dormir direito, que a angústia tá tomando conta, que o pensamento não para? Eu realmente tava virando um caos. Tava dentro de mim, por mais que por fora, eu tava dando treinamento, tava viajando a trabalho, treinando equipes e fazendo isso, fazendo aquilo. Por dentro, eu tava destruída. E aí eu fui me cuidar. E aí o que aconteceu? Eu conheci o mundo do desenvolvimento humano, me apaixonei e falei, quero trabalhar com isso. E aí fui estudar, fiz minha primeira formação em 2017, aí já comecei a fazer alguns atendimentos, ali eu comecei a trabalhar em uma multinacional, já com projeto de fazer minha transição de carreira. E naquele momento eu comecei, meu emocional estava muito afetado, ali na multinacional também estava passando por algumas situações e comecei a adoecer, porque quando o emocional fica muito tempo gritando e a gente não cuida, o corpo começa a gritar, principalmente quando a gente tem dificuldade de dizer não. O que acontecia? Por mais que por fora eu era forte, eu fazia acontecer, quando realmente eu precisava me posicionar, eu me calava. Eu carregava o mundo, então mesmo mudando de empresa, eu era que me sobrecarregava, que pegava tudo pra mim, porque aí é do meu jeito, vou fazer mais rápido. Eu tinha medo de incomodar. E aí, esses nãos que eu não falava e essa cobrança que eu tinha dentro de mim, em algum momento meu corpo falou, ok, você não quer dizer não? Peraí que eu falo não pra você, por você. Então a única forma que eu parava antigamente era quando eu ficava doente. E muitas vezes nem assim, eu precisava ficar muito ruim pra parar. Porque eu aprendi de uma forma inconsciente desde criança que eu recebi amor pelo meu valor, por ser a boa menina, por ser aquela criança bonitinha que com 5 anos, antes de começar o prezinho, já lia, escrevia, fazia conta. Então, eu queria continuar naquele lugar e meu corpo começou a gritar. Aí eu comecei a fazer minhas formações e ok, quero trabalhar com isso, eu precisava fazer uma transição de carreira e empreender. E isso dentro da minha família, como dentro de boa parte da nossa população, né, falando dos brasileiros, a gente ouve muito aqui, empreender no Brasil não dá certo, e que é difícil, que não sei o que, e dentro da minha família já vi um histórico também de que não era um negócio legal pra mim. Então foram padrões que eu precisei ir quebrando para que eu pudesse dar esse passo na minha vida. Só que aí o que aconteceu? Quando a gente dá esse passo pro novo, e aqui eu já quero te fazer um primeiro convite para você começar a pensar, tá? Hoje eu vou falar sobre isso e vou conectar tudo isso com raízes emocionais e amanhã a gente vai falar sobre traumas e reflexos na nossa vida, mas hoje tem conexão também, tá? Quando a gente fala sobre empreender, sobre realizar algo, o que quer dizer? A gente vai quebrar padrões. É sobre algo novo. É sobre mudar. Então eu quero que você pare para pensar e para se recordar agora. O que você aprendeu sobre mudança lá na sua infância? Quando você queria fazer algo diferente, o que você ouvia? Sobre mudar, quando você sonhava demais, quando você queria fazer as coisas. Porque se, por exemplo, você ouviu, não sonha tanto, para com essas bobagens, isso aí não é coisa para criança, isso aí não sei o quê. Esses não podes. E aqui é muito importante isso que eu vou frisar. O que eu vou trazer não é sobre intenção dos pais, até porque sim, é importante, independente de como foi a gente trabalhar essa relação, tanto com pai quanto com mãe que a gente trabalha dentro da mentoria, mas é sobre como você se sentiu e a percepção que você teve a partir dali.
Porque muitas vezes tem crianças, né? Eu atendo adultos que foram crianças um dia, que ouviram, não sonha tanto, isso aqui não é pra você. Que era uma forma dos pais protegerem daquela criança não sofrer. Só que o que fica gravado? Eu só posso ir até aqui. Esse novo não pode. E aí, a hora que você vai empreender, quebrar padrões, fazer uma mudança na sua vida, qual o registro que vem? O não pode. Todo trauma vem através desse não poder. Seja até o não poder, eu não pude receber o colo da minha mãe. Eu não pude fazer determinada coisa na infância. Eu não pude me comunicar tanto porque eu ouvia para eu ficar quietinha. Eu não pude brincar porque eu precisei cuidar dos meus irmãos. E aí, hoje esses não poderes, reflete na vida, porque eu não posso ter algo novo. Eu não posso quebrar esses padrões. E isso não é nós enquanto adultos. São feridas da infância que ficam guardadas. E aí essas feridas muitas vezes vêm à tona de uma forma muito forte quando a gente decide dar um próximo passo, fazer algo diferente. No meu caso, foi sobre um dos exemplos, sobre empreender. E eu vejo que é o caso de muitas pessoas que às vezes estão há anos querendo ter o seu negócio ou o seu negócio e vai ali um teto, não consegue ir além. Vai acumulando conhecimento e parece que nunca é o suficiente, porque não é sobre a parte racional, a parte teórica, a parte técnica. É sobre o que acontece dentro de você. E principalmente nesse mundo do digital, em que as nossas feridas, elas começam a gritar. Por quê? Se você tem, por exemplo, uma ferida de rejeição, a hora que você posta ou uma ferida de abandono, a hora que você posta alguma coisa, as pessoas não interagem, essa ferida é aberta. Ou se você sempre se cobrou demais e houve muita exigência na sua infância, isso minha mãe foi super exigente, você tá bem, vamos supor que seu dia foi bom. Aí você abre aqui o Instagram e você vai vendo, nossa, a fulana fez tal coisa, ciclana fez outra. Olha, e você começa a se comparar, aquilo já te gera uma nova dor de não foi tão bom não. Algo que estava legal, algo que você estava realizando, a partir do momento que você olha, entra essa comparação e as dores vão vindo à tona. E foi isso que aconteceu comigo dentro desse processo, que eu comecei a me conhecer, comecei a fazer formações, fiz a minha transição de carreira, foi dolorido, mas o pós em muitos momentos foi mais doido ainda, porque aí eu precisei, uma pessoa que sempre trabalho desde os 17 anos, se não me engano, trabalhando em empresas, tendo contato com pessoas, era eu comigo mesma. E com conhecimento sobre essa parte terapêutica de traumas. E aí eu comecei a me cobrar ainda mais para ser perfeita, porque se eu conheço, eu não posso errar. Eu tenho que estar bem o tempo todo. Percebe que muitas vezes, e eu tô trazendo a minha vulnerabilidade, algo que aconteceu comigo para você, para que você comece a perceber que se você não internaliza aquilo que você está aprendendo, e não é sobre o racional, se você não internaliza, o que acontece? Isso vira uma forma de você se cobrar ainda mais. Então, se desde pequeno eu já não me permiti errar, isso foi acontecendo ainda mais nesse momento. Nesse momento de empreender. E muitas pessoas às vezes falam assim, isso eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não dar conta. O que eu quero te dizer é que grande parte das pessoas, pelo contrário, tem medo de dar certo. Imagina, você tá doida? Não, porque o dar certo, você quebra padrões. Você fica diferente das pessoas que você ama. E uma necessidade nata que o ser humano tem é ter vínculos, é pertencer. Enquanto você não toma consciência e não cuida das coisas que aconteceram lá atrás, elas vão vindo à tona cada vez mais e você começa a sabotar a sua vida. Não é sobre o medo de se expor, é que eu não consigo me posicionar, é que eu tenho receio de fazer tal coisa. O que está escondido atrás desse medo? Porque geralmente o que a gente verbaliza é a primeira camada. Mas você já parou para pensar o que seu coração,
o que seu corpo realmente sente? Você tem parado para olhar para você? Porque quando eu fiz esse processo para empreender, eu comecei a focar em um monte de coisa. Eu preciso divulgar meu trabalho, eu preciso fazer live, eu preciso atender, eu preciso não sei o quê. Só que eu esqueci do mais importante, de olhar para mim. E aí veio a síndrome da impostora, porque as pessoas elogiavam. Desde quando eu comecei a atender, sempre tiveram resultados incríveis. E aí me agradeciam, recebia depoimento, como recebo até hoje depoimentos incríveis. E eu falava assim, não, mas eu poderia, comigo mesma, né? Poderia ter feito mais. Meu Deus. Por quê? Lembra que eu falei da frase? Eu não me amava o suficiente, eu não estava nessa lista das pessoas que eu mais amava. E a pergunta que eu quero te fazer, que eu quero que você reflita é, você tá nessa lista realmente? Eu não tô falando racionalmente, eu não tô falando sobre o bonitinho, porque a gente tem uma tendência, principalmente nós mulheres, a gente vai aprendendo desde cedo a suportar, quieta muitas vezes. Porque isso é algo que foi passado de várias gerações. Muitas vezes as mulheres lá atrás precisavam se calar. E aí você vai desde pequena sendo moldada para fazer várias tarefas, fazer bem feito, se cobrar. E aí você não vai se permitindo sentir. Você pode estar frustrada, mas você guarda. Você pode estar triste, mas você guarda. Você pode se sentir insegura, mas por fora é eu sou forte, eu dou conta e eu faço acontecer. Eu era assim. Só que aí eu comecei a entender que isso não era me amar o suficiente. Eu comecei a entender que não era sobre o que acontecia fora. Que muitas vezes eu sentia que as pessoas não me enxergavam, não me escolhiam. Ah, eu faço A, B, C, parece que não me enxergam. Só que olha que doido. Eu entendi que eu não estava me vendo. Que eu não me valorizava o suficiente. Então percebe que não é sobre algo racional, e claro que precisa da parte racional de planejamento, de estratégia, hoje eu ajudo profissionais dentro desse processo também. Só que a gente não trabalha só a parte racional, porque não é isso que trava. É você estar segura de si, você vê o quanto você e a sua história têm valor, inclusive as suas dores. Porque às vezes a gente olha pra trás e fala, caramba, olha o que aconteceu comigo, que doido e não sei o que, e ok. Existem dores, todos nós temos traumas, temos feridas, é importante acolher e cuidar. Só que a partir disso você pode se apropriar. Hoje, por exemplo, lembra que eu falei, eu sempre me cobrei demais. Hoje o público que eu mais atendo são pessoas que se cobram absurdamente, que muitas vezes não conseguem parar um minuto. Só que por dentro existe uma insegurança muito grande. Por dentro, muitas vezes, existe aquela criança que você foi um dia que ainda quer se sentir vista pela sua mãe. Quer se sentir amada, quer receber colo. E para mim, esse processo de empreender me ajudou a olhar para tudo isso. A me colocar no lugar de filha, a entender que existiam muitas coisas que agora eu, como adulta, precisava começar a fazer por mim. Percebe como tudo está conectado? Do medo. Não é o medo de se posicionar, de falar em público. É o medo da sua criança ainda de levar bronca. É o medo de ser excluída. É o medo de não fazer parte. Eu fiz uma vez um teste, já tinham pesquisas, mas eu falei, eu quero sentir na pele. E aí eu fui no supermercado um dia, tem um supermercado que geralmente eu vou, e aí eu passo no caixa em todos os locais que eu vou, né? Oi, como você tá? Eu faço questão de perguntar como a pessoa está, olhar nos olhos dela. Ah, se você faz isso sempre? Não, tem dia que eu tô na correria e realmente acabo falhando com relação a isso. E eu sempre falava que tava bem, acabava o assunto ali e pegava minhas coisas, vida que segue.
Aí um dia eu tava de TPM, mas eu tava bem, só tava com vontade de comer doce e tudo. Falei, ok, vou falar sobre isso e ver o que acontece. Aí eu tava passando no caixa, eu tinha pego chocolate e tal. E aí eu falei pra pessoa do caixa, oi, você tá bem, né? Pra uma mulher que me atendeu. Ela falou, e você? Eu falei, tô pegando chocolatinho aqui. Falei, nossa, que eu tô numa TPM. Mas eu tava com vontade de comer chocolate. Ah, isso rendeu o assunto, porque ela, eu tenho enxaqueca, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Começa a perceber. Quando a gente reclama, porque a gente tá em um mundo que precisa ser muito curado, a grande epidemia, o grande mal do século é uma doença silenciosa que está relacionada à nossa saúde mental e que reflete em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso profissional. Então hoje, ainda infelizmente, quando a gente fala, ai, tô doente, tô não sei o que, aí a gente faz parte. E muitas vezes você fala que você tá bem, acabou o assunto. Eu quero que você comece a refletir como é na sua família. O que você quer empreender? O que você quer realizar na sua vida? Se tudo isso acontecer, se for mais leve, se você se posicionar, se você disser não, se você se apropriar do seu valor e falar, caramba, eu sou muito boa fazendo isso. Eu mereço ter o meu descanso. Eu, por exemplo, se eu marcava massagem, eu já justificava, é porque foi corrida, eu estou com a coluna travada. É como se eu não pudesse ir só porque eu quero ir para me cuidar. Parecia um pecado. Porque o inconsciente coletivo, o padrão que foi sendo aprendido precisa ser pesado, eu não posso descansar. O que você deseja realizar? O que você aprendeu sobre quebrar padrões, sobre mudar? Se você realizar aquilo que você deseja, se for mais leve, se você se sentir mais segura de si, se você se posicionar, diferente de quem você corre o risco de ser? Ou pode ser o outro extremo, você tem buscado excessivamente ser diferente de quem? Porque todo excesso esconde uma falta. Por amor a quem você tem deixado de se amar e de se olhar desde criança? O que a criança que você foi um dia ainda espera receber? O que faltou? Porque enquanto você não olha para isso, que foi o que aconteceu comigo, enquanto eu não olhei para isso, essas feridas, esse vazio que vinha como sensação de insuficiência, como autocobrança, como noites mal dormidas, como uma coluna travada, tomava conta da minha vida. Não era a mulher adulta, eram as minhas feridas, os meus traumas. Então, como cuida de tudo isso? O primeiro passo é começar a tomar consciência. O que faltou? Apoie o celular em algum lugar para você poder fechar seus olhos um pouquinho. Desacelerar, respirar, sentir. Porque a gente fica no racional e não é o racional. Tem várias pessoas que eu atendo que falam, é isso, tá bonitinho. Aí a hora que a gente vai ver dentro da mentoria, dentro das constelações, o emocional, o inconsciente está falando outra coisa diferente. Que o que rege as nossas decisões, o que rege 90% do nosso dia, não é o racional, é o inconsciente. E se você não cuida do que está registrado aqui, aquelas feridas, no meu caso daquela menina que queria ser perfeita, que não queria incomodar, tomavam conta. Por isso que eu pegava pra fazer as coisas de todo mundo. Quando era pra mim, não tinha energia, não tinha tempo, não tinha dinheiro, pros outros eu tinha sempre. Então apoie o celular em algum lugar. Feche os seus olhos um pouquinho. E respira bem profundamente. Desacelera. Respira. Solta qualquer tensão que esteja no seu corpo. E ainda de olhos fechados, imagina que nesse momento, a criança que você foi um dia
Da idade que ela aparecer para você, que também já é uma informação importante, tá bem aí na sua frente. Imagina que você pergunta para ela: o que você espera? O que faltou? O que você quer? O que está doendo? Por quem você ainda espera ser vista? E vai deixando com que seu coração traga essa mensagem, traga essa informação. E se possível, se você sentir no coração, imagina que você vai até a sua criança, acolhe, abraça e diz para ela assim: deixa comigo, agora eu cuido de você. Deixa comigo, que agora eu vou resolver. Você é muito amada. Aproveita um pouquinho mais esse momento. E aí no seu tempo, bem devagarzinho, pode abrir os seus olhos. Voltar aqui comigo. Dar uma esticada. Respira. Su, o que eu faço com essa informação que eu percebi que meu coração trouxe com relação à minha criança? Faça isso por ela e por você. A gente vai trabalhar tudo isso de uma forma prática dentro da mentoria sistêmica Empreenda a Sua Vida. Se você quiser mais informações, envia eu aqui nos comentários ou por direct. Mas o que você pode fazer nesse momento é: minha criança... Eu senti no coração que faltou colo, que faltou carinho, que ela não se sentiu vista. Faça isso por você. Se dê carinho. Pare alguns momentos e cuide de você. Se dê colo. Se veja. Tira um minuto do seu dia. Olha bem nos seus olhos, no espelho. Se permita ser vista, porque quem fala isso parece que eu sou invisível, seja com relação a atrair clientes, seja com relação a qualquer coisa, é porque não se vê e não se permite. Então comece a se enxergar. Porque o que acontece? A gente vai ficando tão ferida que vai buscando fora, vai buscando mais isso, não é isso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí dentro vai ficando cada vez mais esquecido. Foi isso que aconteceu comigo. É por isso que tantas pessoas sentem tanta dor nesse processo de empreender, nesse processo de mudar, nesse processo de transformação. Isso, mas eu não quero empreender, eu trabalho em empresa, eu só queria que as coisas fossem mais leves. É um novo também. O nosso trabalho e as nossas relações trazem à tona feridas que a gente precisa olhar e cuidar. Então, se lá atrás faltou carinho, se dê carinho. Seja gentil com você. Não adianta buscar mais um curso, mais uma estratégia, mais não sei o quê, se você não olhar para dentro. Existe método, existe técnica para olhar para isso. Você precisa sentir no corpo, precisa ser visceral, não é sobre ser racional. Como eu comentei, a gente vai fazer esse processo dentro do Empreenda a Sua Vida. O Empreenda a Sua Vida não é somente para empreendedores, não é somente para quem quer empreender. É para quem quer o novo, é para quem quer realizar, é para quem quer que 2025 seja o ano de virada. É para quem quer se sentir mais segura de si, mais leve, mais realizada e, consequentemente, expandir sua vida pessoal e profissional. Dentro do Empreenda a Sua Vida, a gente vai olhar para esses medos, para os traumas, para a relação com o pai, para a relação com mãe. A gente vai trabalhar a questão, inclusive, de você ter clareza daquilo que você deseja, de você olhar para a carreira, olhar para o dinheiro, olhar para você. Porque o que eu entendi dentro desse pequeno pedaço da minha história, desse processo em que eu fui empreender, e que aí era eu comigo, não tinha jeito,
que não adianta. Se não resolve aqui dentro, a vida vai trazendo cada vez mais informações e não por mal, porque, não, pra gente aprender que pode ser mais leve, pra gente aprender a se amar. Pra aprender, porque até esse momento, quando eu comecei a empreender, o que eu fazia? Era como se eu tirasse pedacinhos meus e fosse dando para as pessoas que eu atendia, para todo mundo. Quando eu fui fazendo esse processo de transformação interna, de me olhar, de trabalhar principalmente em relação com a mãe, que está relacionado ao nosso feminino, a nossa forma de se conectar com as pessoas, de se conectar com a gente mesmo. Aí eu comecei a transbordar, ou seja, eu cuidava de mim e aí fazia pelos outros. Assim as coisas começaram a ser mais leves, mais fluidas, porque senão sim eu conquistava, eu fazia acontecer. Só que isso custava. Em muitos momentos custou minha saúde, o financeiro. Dores internas que ninguém fazia ideia, porque eu suportava calada. E eu sei que você também aprendeu a ser forte desde sempre. Só que é o momento de começar a aprender que não precisa mais ser na força do braço de fazer. Pode ser na força da vida. E como que a gente faz para ser na força da vida? Cuidando da vida que está aqui, dentro de você. Que pode ser que há muito tempo você tenha deixado de olhar sem dar conta, tenha suportado quieta e aprendeu a aguentar sozinha. Isso quer dizer que sozinha eu não consigo resolver? Eu aprendi a duras penas que sozinha é muito mais difícil. Que quando a gente está em um grupo, que a nossa Empreenda Sua Vida é uma mentoria em grupo para mulheres, quando a gente está em grupo, você começa a aprender a confiar, a abaixar a guarda, a se olhar, uma apoia a outra. Isso não tem preço, é transformador. Eu falo que quem entra dentro da mentoria não sai a mesma pessoa. É um processo de transformação de menina para mulher, de você aprender a se amar de verdade. Se amar a ponto de ter uma vida mais abundante, mais leve, com mais realização. Então, se você quiser aproveitar e ter mais informações, garante sua vaga, envia eu aqui nos comentários ou eu por direct assim que a gente finalizar a live, que eu passo todos os detalhes. Combinado? Lembrando que amanhã, 12:30, eu vou fazer a live falando sobre traumas. Tudo que eu tô trazendo aqui nas lives no decorrer dessa semana é um 1% de temas que a gente vai trabalhar, cuidar e tratar dentro da mentoria, tá? O que quer dizer mentoria? O mentor, no caso a mentora, que sou eu, que além de tudo sou terapeuta, a mentoria é um processo em que você tem um direcionamento, uma pessoa que passou por aquilo, que tem o conhecimento, que vai te direcionar, te acompanhar, que tem método e ferramentas para te ajudar nesse processo de olhar para o que está inconsciente, para o que é invisível, cuidar para que a partir daí isso possa te impulsionar e não trazer mais pesos para sua vida. Então a mensagem que eu quero te dizer, primeiro, assuma esse compromisso com você, porque a gente vai, e eu fiz isso muito tempo, depois eu falei, por que eu não fiz antes? A gente vai se deixando para depois, só que o melhor investimento da vida é com você, é sobre você. A gente está entrando em um mundo em que a inteligência artificial está tomando cada vez mais conta, e o grande diferencial nosso é sermos humanos. E o primeiro passo é cuidar daqui de dentro. Então vem para Empreenda a Sua Vida, vai ser transformador. Olhe para você, tenha clareza do que você quer realizar. Se acolha, se perceba e se ame o suficiente para focar nos seus desejos, para focar em cuidar de você, para focar em olhar para a sua vida. O novo, ele dá sim um friozinho na barriga, é natural. Seja empreender, seja qualquer mudança que você quer realizar, porque é um caminho que a sua mente não conhece, então é uma forma do seu cérebro te alertar como se fosse um semáforo, sabe? A hora que é um caminho novo, seu cérebro liga o semáforo amarelo, falando assim, atenção, fica alerta, isso aqui a gente não conhece. A partir do momento que
se você não se cuida e não olha para essas dinâmicas inconscientes, o que que acontece? Vai para o semáforo vermelho. É onde trava, é onde fica pesado, é onde tem medo de incomodar, é onde você se cobra, é onde à noite você fez 500 coisas, mas você acha que teria que ter feito 501, porque a sensação de insuficiência, muitas vezes a irritabilidade e a raiva tá tomando conta. Quando você olha para você, cuida de você e se ama o suficiente, desse amarelo, desse semáforo amarelo te falando para ter atenção, você observa e fala, eu preciso cuidar disso, eu preciso acolher isso, eu preciso dar esses passos, e aí vai pro verde. Então, sentir um friozinho na barriga, quando quer mudar algo, quando a gente vai olhar pra gente, também é normal. Porque tem uma parte do nosso cérebro que é para nossa sobrevivência, que é a parte mais primitiva, que fala, deixa isso aqui guardado. Só que toda ferida física, quando a gente não cuida, piora. A emocional é exatamente a mesma coisa, a gente só não enxerga. Então, diariamente, se ame o suficiente para focar nos seus sonhos, para parar de acumular tanto conhecimento e começar a colocar em prática, para começar a olhar para você com carinho. Então, para finalizar, pega suas duas mãos, se abraça, faça um carinho, faça um aconchego em você. Porque não adianta esperar do outro que as pessoas te vejam, que sejam acolhedoras, que te deem carinho se você não faz por você. Porque talvez, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai trabalhar isso dentro da Empreenda Sua Vida, você não tenha aprendido a receber. Você aprendeu a só se doar, aí vem a sensação de, eu faço pra todo mundo quando eu preciso, ninguém faz por mim. Pode ser, eu vejo muito isso dentro dos meus atendimentos. A transformação que é quando uma mulher aprende não só a se doar, mas também a receber. O quanto vira muitas chaves e a vida fica muito mais leve. Então se permita ser vista, se permita receber. Te vejo amanhã 12:30 na nossa live e mais do que isso, te vejo na jornada de transformação chamada Empreenda Sua Vida. Porque o projeto mais importante que você tem é você, é cuidar de você. Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã 12:30 para mais informações e garantir sua vaga, que as inscrições encerram em breve. Do Empreenda Sua Vida, envia direct e eu te passo todos os detalhes. Boa noite, até amanhã, tchau, tchau.